E essa perspectiva, então, de um STF que é conservador, mas que quando vai contra o legislativo, ele é confrontado na mídia. Uhum. Você acha que isso é mais um fenômeno cultural, de divulgação de mídia, ou isso tem a ver com a realidade? Se justifica todo esse alarmismo que é feito Uhum. com essa ideia de judicialização da política? Olha, aí é uma questão complexa, porque a gente tem vários cenários quando a gente pensa a nível de Brasil. A gente tem uma baixa educação política mesmo. As pessoas normalmente têm uma visão muito restrita de que democracia é só processo eleitoral, como se a participação popular fosse só a decisão majoritária do processo eleitoral, de coleta de votos, quando na verdade a gente tem uma dimensão muito mais complexa do que tem que ser a participação política para a gente ter uma democracia de verdade. E as pessoas crescem com aquela ideia muito simplista de o legislativo legisla, o judiciário julga e o executivo administra. E não percebe que a gente tem uma série de interconexões entre os poderes. Por exemplo, o legislativo ele também julga. O processo de impeachment é um processo legislativo, né? Ele corre no legislativo para tomada de decisão. O executivo também legisla por medidas provisórias. Então, a gente tem um poder atuando também nos outros poderes, mas quando o judiciário avança em alguma pauta mais progressista, aí parece que, meu Deus, é o fim do mundo, vão acabar com os poderes, a segurança jurídica, quando não é bem assim. Há, claro, alguns exageros por parte da STF, mas, de um modo geral, as grandes decisões que geraram algum alarde, tirando um ou outro caso nos últimos 15 anos, eles foram para cumprir promessas constitucionais. Coisa que a Constituição já previa, que era uma demanda já antiga e histórica por determinados direitos, e o STF simplesmente trouxe para aquela discussão um consenso provisório. Por exemplo, uma das coisas que, né, que a gente pesquisa jurisdição constitucional, comportamento judicial, o judiciário, né, o nosso STF, por exemplo, ele só toma decisões se ele sentir que ele tem um cenário político favorável para apoiar ele. Vai ter resistência? Vai, porque é normal na democracia ter resistência, mas ele só vai tomar essa decisão se já tiver um apoio popular. Historicamente, o reconhecimento da união afetiva, ela só aconteceu em 2011 porque a gente já tinha a Lei Maria da Penha, que tinha uma previsão mais ampla do que era o conceito de família, muito maior do que o direito do Código Civil, por exemplo. A gente já tinha o direito previdenciário, reconhecendo os direitos de casais homoafetivos. A gente já tinha o direito eleitoral, usando aquelas limitações eleitorais de candidatura para casais homoafetivos, não reconhecer como família, mas reconhecer como família para impedir candidaturas. E aí começou a ver que não tinha como fugir disso. Tinha uma discussão, inclusive, no cenário internacional desses reconhecimentos. E aí o STF simplesmente decidiu, porque já tinha toda uma construção histórica, tinha um capital político que garantia que aquele direito, ao ser reconhecido, teria uma resistência de grupos conservadores, mas juridicamente falando não tinha como negar a constitucionalidade do que foi decidido. E aí isso foi gerando também outras decisões, né, em cascata, que o judiciário foi vendo que ele acertou, ele foi ganhando capital político, então ele podia arriscar um pouco mais, ele podia decidir um pouco mais. A discussão da prisão em segunda instância foi um passo para trás, porque aí ele achou que tinha um capital político suficiente, mas aí teve uma cisão, né, da decisão na população de modo geral, inclusive dos juristas, porque se viu um malabarismo jurídico muito grande naquele momento. Começou a ver que tinha alguns interesses que não eram interesses necessariamente de avançar direitos, era muito mais para agrandar uma determinada ala conservadora da sociedade, que fez o STF perder esse capital político que ele tinha construído, e isso fez com que o STF, pouco tempo depois, voltasse atrás com relação à prisão de segunda instância, levando em consideração essas bases do direito, e aí tentando de novo recuperar esse processo. Tanto que no período da pandemia mesmo, para, né, os estudiosos da questão da teoria democrática, o STF acabou se colocando como um dos bastiões da democracia para impedir que o período pandêmico, por exemplo, fosse um lugar de autoritarismo do executivo, para legislar com medida provisória ou não conceder determinadas políticas, e aí isso foi gerando também de novo agora, né, uma tentativa do STF de ocupar novos espaços. Aí essas últimas decisões também paradigmáticas foram nesse sentido, de voltar a construir um capital político para trazer a legitimidade para o STF na tomada de decisões, que é um grande problema, né, quando a gente vai analisar o que dá legitimidade para o STF tomar determinadas decisões. Seria minha próxima pergunta. Porque A normalmente a gente legitima... avalia pelo resultado que ele dá e não pelo processo que ele está construindo. Nessa perspectiva, a legitimação do processo jurídico que envolva decisões de natureza política não está na norma, então. A norma tem que servir de base, mas ela não é suficiente para a tomada de decisão, porque a norma é muito limitada. Ela precisa estar consubstanciada num momento de admissibilidade social para aquela decisão, para aquele avanço. Sim, sim. Um dos exemplos, eu não vou lembrar de cabeça os julgados, mas teve uma determinada situação que o STF passou com relação a cotas
os percentuais, né, de pessoas com deficiência em concurso. Num determinado julgado, o STF decidiu que o arredondamento do percentual tinha que ser para mais. Chegou uma parte de fração, então você arredonda o número de vagas para cima. Só que depois, quando teve um outro concurso, não lembro se foi para promotor de justiça ou se foi para procurador de município, que era uma coisa muito mais concorrida, né? O cargo tinha um valor muito maior de salário, aí o STF mudou de ideia e falou assim, não, quando tiver vaga para pessoa com deficiência e aí chegar em um cálculo quebrado, a gente arredonda para baixo. Por quê? Porque no caso a pressão de vários agentes políticos na sociedade iam pressionar muito mais o judiciário para arredondar para baixo, para garantir uma ampla concorrência, não garantindo a inclusão das pessoas com deficiência, do que, por exemplo, num concurso de município, que chamaria menos atenção e teria menos impacto social. Então, o STF naquele momento pensou, não, a pressão política está grande, então eu vou voltar atrás no direito das pessoas com deficiência para tentar garantir a agradabilidade ou os bons ares da maior parte da população. Então, o STF é muito disso. E aí, por que eu estudo esse tipo de coisa nas minhas pesquisas? Porque quando a gente vai pensar em litígio estratégico ou posicionamento de grupos minoritários, movimentos sociais, a gente tem que entender como é que está o cenário para saber se você pode ou não judicializar uma demanda. Porque se a sociedade está muito contra um determinado aspecto, uma determinada pauta, não adianta judicializar, porque você vai judicializar, vai perder, e essa perda tem um capital político também que vai sendo levado embora, as pessoas vão começar a desmerecer a luta, vão desmerecer os argumentos, e tudo bem, né? Faz parte do jogo perder, mas você tem que saber, inclusive, que jogos você perde. Tem uma pauta... Escolher as batalhas que Escolher você as batalhas. Por exemplo, o CNJ. O CNJ não titubeou, depois que o STF reconheceu a união afetiva, em criar uma resolução determinando que os cartórios tinham que fazer o registro e não podiam alegar foro íntimo, né, ou crença, para negar os registros. Tinha que fazer o registro. E aí os movimentos que lutam pelo reconhecimento das famílias poliamoristas ou poliafetivas também entrou com um pedido nos cartórios para registrar a união de 3 ou mais pessoas, né, como união estável e tal. O CNJ barrou. O CNJ imediatamente fez um parecer, e o parecer do CNJ fala que a sociedade brasileira ainda não está amadurecida para esse tipo de debate, é um debate relativamente muito recente no nosso direito brasileiro, então não fazia sentido você ignorar o princípio, né, o paradigma da monogamia do Código Civil para autorizar registros de união estável que não fosse exclusivamente entre 2 pessoas. Por quê? Porque é um movimento que ainda tem poucas pessoas que lutam sobre esse tipo de pauta, é uma demanda que tem muito mais uma realidade de ostracismo social, que as pessoas olham, hoje em dia, né, para um casal homoafetivo sem tanta resistência, mas para um casal não monogâmico, as pessoas já olham como, meu Deus, isso vai acabar com a família. Então, é um tipo de pessoas, de grupo, né, de pessoas e tal, de indivíduos, que não conseguem se organizar tanto socialmente para que a sociedade possa aceitar essas mudanças, possa entender essas mudanças e garantir esse tipo de pressão no judiciário. E no legislativo não tem previsão deles ampliarem, né, abandonar o paradigma da monogamia como algumas pessoas querem, porque ainda é uma coisa muito enraizada na nossa cultura, enraizada no nosso direito, precisaria de muito mais consciência social, mais luta política, como o movimento LGBTQIA+, foi fazendo durante décadas, até ter um ambiente seguro para você conseguir judicializar esse tipo de demanda e ter um judiciário mais aberto para esse tipo de pauta, para esse tipo de debate.